Vamos dividir essa aula em dois momentos. Momento um, utilização dos métodos de posicionamento. Momento 2, como proceder na prática, né? Uma série de dicas práticas, principalmente no que se refere ao georreferenciamento de imóveis rurais. Utilização dos métodos de posicionamento. E o que é que acontece, querida pessoa? Olhe para essa imagem. Eu tive muito trabalho para desenvolver essa imagem. Todas as imagens que você vai ver durante essa semana, eu desenvolvi, né? Ou poucas que eu não desenvolvi. Essa imagem, ela diz tudo o que você precisa saber. Posicionamento absoluto. O que é o posicionamento absoluto? Bem simples. Você pega, instala um receptor GNSS e deixa o mesmo rastreando dados dos satélites, né? Com isso, eu não desenhei aqui, mas este receptor ele está sob um marco geodésico. E este marco geodésico, né? Nós temos o quê? Lá no georreferenciamento de imóveis rurais, marcos de apoio básico e marcos de apoio imediato. São dois marcos que podem ser rastreados, né? Que devem, melhor dizendo, serem rastreados no método absoluto estático. Nós utilizamos de praxe 4 horas de rastreio. Como eu disse, a imagem diz tudo. E o que nós vamos ter? É que métodos, para que vértices, que estes métodos vão poder ser utilizados, né? Quais as diferentes acudácias também. Ó, eu trouxe aqui a classificação das acudácias para vértices de limite. Nós falamos de vértices de apoio imediato e básico, que é o método absoluto estático. Tempo de rastreio, 4 horas. Agora vamos falar dos vértices de limite. Quando que você vai utilizar estes vértices, né? Que métodos, melhor dizendo, de posicionamento e que acudácias? Acudácias, a NTG, terceira edição, ela traz isso aqui, ó. Artificial, né? Ponto do tipo M dematerializado, marco. Acudácia 50 centímetros. Limites naturais. Acudácia de 3 metros. Pontos do tipo P. Limites inacessíveis. Acudácia de 7,5 metros. Isso eu vou mostrar bem amanhã, na nossa segunda aula. Porém, você já vai aprendendo, né? E métodos de posicionamentos para vértices de limite. Na página 29 do Manual Técnico de Posicionamento, tem essa tabelinha, este quadro, ó. PG1 a PG9, posicionamento pelo GNSS. PT1 a PT8, topografia clássica. PA1 a PA2, paralela e intersecção. E PS1 a PS4, sensoriamento remoto, né?
Então, é essa classificação, a divisão deste quadro. Posicionamento relativo estático. Olhe para essa imagem. E olhe para essa imagem. Absoluto, você tem um receptor sobre o marco, rastreando dados das constelações. Relativo, você tem um receptor de base e tem um outro receptor que vai receber das correções, né, no pós-processamento do receptor de base. Lembre-se isso. Nós temos os métodos pós-processados e o método RTK, né, que é o posicionamento em tempo real. No método relativo, no posicionamento relativo, sempre vai existir isso. Dois receptores, um sobre o marco e o outro com o qual, né, outro ou outros que podem ser dois ou mais receptores, com os quais você ou a equipe, né, que pode ser várias pessoas, vão percorrer do perímetro do imóvel, vão fazer do levantamento da área, enfim. Daí nós temos aqui posicionamento relativo estático. O que é que acontece? O professor Adenilson, instala um marco, né? A base e deixa o receptor de base rastreando os dados deste marco. Daí, ele pega um outro receptor e coloca sobre o marco do perímetro e deixa o receptor rastreando os dados deste marco, ponto do tipo M. Preste atenção. Por no mínimo 20 minutos, né? 15 minutos, 20 minutos é o utilizado. Posicionamento relativo estático. Na prática, é utilizado muito pouco, né? Cada 20 minutos em cada ponto é muito tempo. Raramente utilizado. Segundo método de posicionamento relativo estático rápido. Antes disso, lá no Manual Técnico de Posicionamento, na página 12, nós temos este quadro. Linha base, comprimento da linha base e o tempo de rastreio, né? No posicionamento relativo estático, como eu disse, cara, não é utilizado. A produtividade é horrível, né? Ninguém fica tanto tempo em um ponto. Segundo método de posicionamento relativo estático rápido. E talvez você esteja pensando, professor Adenilson, tudo isso eu já sei de relativo estático rápido, absoluto. Então, calma. Daqui a pouco a brincadeira vai começar a ficar boa. Eu vou trazer estudos científicos, vou trazer outros métodos de posicionamento. Isso para aqueles que já entendem mais, né? Porém, antes disso, vamos entender destes métodos. Relativo estático rápido. Como eu disse, a imagem diz tudo. Um receptor de base recebendo, né, rastreando satélites, um receptor de rover também rastreando satélites. O receptor de base vai corrigir do receptor de o rover, né? Normalmente no pós-processamento. É um método pós-processado. A diferença do método relativo estático rápido para o método relativo estático é o
tempo de rastreio. Ó, tá aqui, método relativo estático rápido, menos de 20 minutos, 2, 3, 5 minutos, 15 minutos, dependendo do ponto. Daí, em seguida, nós temos um outro método, posicionamento relativo semicinemático. Cara, é demorado. É necessário ficar 15 minutos no meio do ponto para solucionar as ambiguidades. E, em seguida, né, o operador ele vai percorrer os demais pontos, pegando, né, stop e go, ou seja, rastreou o meio do ponto por pelo menos 20 minutos, vai para o próximo ponto com o receptor rastreando dados, armazenando dados. Parou no próximo ponto, continua, chega no próximo ponto, para, fica um pouquinho no próximo ponto, e assim sequencialmente. Qual que é o problema? Perda de ciclos, né? Aqui o que é que está acontecendo? O receptor, né, o satélite, melhor dizendo, ele está propagando dados. Existe um relógio que é um relógio atômico, um relógio de césio, que está enviando dados. O receptor, ele está recebendo estes dados. Ele armazena épocas, né? Um dado a cada intervalo de tempo. Uma época por segundo é um dado por segundo. 2 épocas por segundo, 2 dados por segundo. Ou seja, e se acontecer uma perda de ciclo? Esse receptor, ele daqui a pouco você está num local de mata fechada ou passa por um local de mata fechada e o receptor tem uma perda de ciclos. Ele perde, né, para de receber dados de alguns satélites. Isso é perigoso. Isso pode fazer você perder um rastreamento inteiro, até estar, ó, lá no Manual Técnico de Limites e Confrontações, isso. Então, cuidado. Posicionamento relativo cinemático, na prática, não tem, né? É um método que não é utilizado. Posicionamento relativo cinemático também, ele é apropriado, né, para o levantamento de limites, por feições lineares com muita sinuosidade. Porém, como eu disse, cuidado em locais com muita obstrução. Isso também está lá no manual. Posicionamento relativo a partir do código CA. E ó, eu acho, não vou ter daqui, mas está lá no Manual Técnico de Limite e Confrontações. Você pode utilizar este método. Porém, cara, na prática não tem. É horrível. Só vou ver se tem algum comentário aqui. Então, vamos dar sequência aqui. E o que é que acontece, né? Para que existe um método relativo a partir do código CA. Qual a diferença entre o código CA? Quais as características dele? Bem simples. Ele recebe as efemérides transmitidas e utiliza a pseudodistância. Olhe para essa outra imagem. Existem duas maneiras do receptor detectar na determinada posição do satélite, através da fase da onda portadora ou através da pseudodistância, que é a distância média entre o satélite e o receptor. Cara,
Pseudodistância, distância média. Quando você vê dessa palavrinha, isso significa o quê? Que a acudácia não é tão boa. E daí você me diz o seguinte, professor Adenilson, o método, o código CA, ele é um método ruim, é um método que não presta. E eu vou dizer, querida pessoa, você está redondamente enganado. Não é isso. As coisas, elas não existem ao acaso. Pergunta, imagine isso. O que é que aconteceria se você não conseguisse determinar a sua posição em tempo real? Imagine você não conseguindo utilizar um GPS de navegação. Imagine o seu carro, você não conseguindo traçar rotas, caminhos e coisa e tal. O grande objetivo do código CA é este: é conseguir a determinação de uma posição em tempo real. Muito mais do que isso, conseguir a determinação de uma posição em qualquer local, dentro de uma mata fechada, aqui dentro do escritório, né? Se eu pegar do meu GPS de navegação e ligar daqui, o que é que vai acontecer? Ele vai rastrear dados. Então, perceba isso. Para que isso fosse possível, para que o receptor rastreasse dados e determinasse uma posição em tempo real, em qualquer lugar, aqui dentro do escritório, dentro de uma mata fechada, ele precisava de determinadas características. A melhor opção foi a utilização das efemérides transmitidas, que elas, conforme o próprio nome diz, né, são transmitidas, e utilização da pseudodistância. Benefício: você consegue determinar a posição em tempo real. Problema: a acudácia obtida não é tão boa. Então, a partir de hoje, quando alguém falar disso para você, quando alguém disser para você, o método, o código CA, ele não funciona, ele é ruim, você tem que dizer disso para essa pessoa. Querida pessoa, você tem que ver qual que é o motivo de existência do código CA. Ele não é aquele método que vai possibilitar uma grande acudácia. Ele é um método que possibilita a determinação da posição em tempo real, em qualquer, né, praticamente em qualquer local. Então, para isso ser possível, alguma coisa, nós precisamos abdicar de alguma coisa, né, para conseguir isso. É basicamente esta a moral da história. Então, seguindo, agora que nós vimos todos estes métodos pós-processados, vamos ver o método RTK, posicionamento em tempo real. Utiliza, preste atenção, fase da onda portadora. Como eu disse, fase da onda portadora, acudácia boa. Pseudodistância, acudácia não é tão boa. Sempre vai ser disso. O que utiliza pseudodistância? É o que eu falei aqui, o código CA e o método DGPS. Método RTK, como eu disse antes, se você olhar para a imagem
entender da imagem, você entende o método RTK. Ó, receptor de base aqui, né? Recebendo a correção dos satélites. O rover daqui, você percorrendo o perímetro da propriedade e recebendo, né, a correção dos satélites. Porém, o receptor de base, ele como está em uma posição, né, de coordenadas conhecidas, ele propaga um sinal de rádio e vai corrigir do rover. Você pode, preste atenção, uma pergunta, né, que muitos alunos já me fizeram. Professor Edenilson, eu posso, lá no georreferenciamento de imóveis rodais, pegar, eu tenho que tenho que voltar do outro dia a campo. Eu posso fazer o levantamento em um único dia, alocar os marcos e rastrear os dados. E eu digo, querida pessoa, se você achar que não precisa voltar do outro dia a campo, não tem por que fazer isso. Porque você pode ir lá no escritório, pegar de processado e ajustado a base e em seguida corrigir os vetores. Ou se não, se você decidir se a voltar no outro dia a campo, você pode informar, né? Você vai adotar este procedimento. Vai informar as coordenadas ajustadas para a base e ela vai corrigir do rover. Você não vai precisar corrigir do rover depois, porque você informou as coordenadas ajustadas. O receptor ele vai identificar a diferença, né, entre a coordenada que ele rastreou e a coordenada ajustada e vai propagar essa diferença para o rover. Então é isso que o método RTK faz. Método RTK em rede. Agora vem a parte boa da história. Um método, preste atenção, que proporciona uma grande produtividade, que é barato, porque você não precisa utilizar 2 receptores a campo. Isso mesmo. E se eu te dissesse isso? E se eu te falasse que com um único receptor você consegue fazer do rastreamento de dados? Que, por exemplo, no georreferenciamento de imóveis rodais, eu ia falar o método georreferenciamento sem mistérios. No georreferenciamento de imóveis rodais, você consegue fazer do rastreamento de dados com um único receptor. Ó, cuide aqui e preste atenção, porque é isso que eu vou te mostrar agora, querida pessoa. Ó, olhe para a imagem. Nós temos 2 estações de monitoramento, né? Ó, tem o marco e o receptor lá rastreando dados. Daí, essas estações de rastreamento, elas enviam os dados para um servidor, né? Um servidor central aqui. E este servidor, ele vai calcular e vai corrigir, né? Fazer uma série de correções e vai enviar essa correção para um receptor móvel. Este receptor móvel, você pode utilizar do método pós-processado, por exemplo, no método N-trip, né, somente com receptor da campo, aonde que você, na realidade aqui é método RTK, você vai com o receptor da campo e a base é uma base do IBGE,
onde que nós temos aqui o método do IBGE, né? Porém, o método NTRIP é isso. O RTK em rede é isso. Porém, o seu receptor ele vai ter que ter acesso ao sinal da internet, ao protocolo TCP/IP, né? Porque é um código da internet. E você vai ter que configurar o seu receptor, o seu software, o Field Genius, Service CE, informar nele o endereço do IP, né? O IP lá do IBGE, e ele vai pegar e vai, em tempo real, né, via internet, receber da correção. Veja que interessante. Olha aqui novamente. Estações de monitoramento, servidor que corrige aqui, né, que propaga a correção, o receptor com chipzinho, né, GSM, GPRS ou 3G, hoje nós já temos 4G e 5G, dependendo do local, ele vai receber dessa correção. E como eu disse, nós temos o NTIP do IBGE. Um serviço fantástico. Um serviço subutilizado. Um serviço que tem suas vantagens e suas desvantagens. Um serviço que você tem que entender. Porque se você entender, você vai conseguir aproveitar as vantagens dele. Ó, cuide aqui. O procedimento é o mesmo, né? Uma estação de referência do IBGE. Aqui tem um receptor rastreando os dados. Daí tem uma conexão com a internet com o servidor do NTripCaster. E este servidor vai calcular e vai propagar correções para os equipamentos móveis. Eu até tenho aqui alguns linkzinhos. Ó, eu tenho aqui o site do IBGE e dica. Cada aqui ó, tem uma guia de busca. Utilize essa guia. Por exemplo, você quer colocar NTRIP? Vem aqui e coloque NTRIP. Coloque PPP. Coloque o termo que você quiser, que se o IBGE né, tiver algum material a respeito, vai vir. Eu já utilizei muito isso. E aqui o que é que nós temos? Ó, o cadastro, onde que você vai criar um cadastro aqui. Temos algumas informações e temos publicações, né? Alguns materiais, um material na realidade aqui a respeito, que você vai baixar e vai vir dessa pastinha aqui. Nessa pastinha aqui tem esse arquivinho. Porém, o que eu quero mostrar daqui para você é o cadastro, e daí no outro linkzinho tem, tem essa página aqui, né? Sendo que nessa página tem todas as estações do IBGE, uma grande quantidade de estações, e cuide aqui embaixo, ó, o que é que tem. O endereço do IP para você, né? É o endereço que você tem que informar no seu receptor. Como eu disse lá no Service CE, no Field Genius, eles possibilitam isso, né? A utilização do método NTRIP. Então, querida pessoa, o NTRIP é um método muito bom. Você utilizando um único receptor, consegue rastrear os dados a campo. Porém, alerta,
Vou até falar bem devagar para você prestar atenção. Ei, o professor Adenilson vai falar algo importante, eu tenho que prestar atenção. É necessário que conexão com a internet. Logo, o local, ele tem, né, que receber dados de internet, tem que conseguir, né, detectar, receber, né, o seu celular, o seu smartphone, por exemplo, chipzinho que vai lá no seu receptor GNSS, melhor dizendo, ele tem que conseguir detectar, né, sinal de celular. Ou seja, como eu disse, é um método muito bom, é um método fabuloso. Só que, se não tiver sinal de internet, você não vai conseguir utilizar dele. Lá naquele fundo de gota, lá naquele vale, naquele rio, dentro daquela mata atlântica, é um método que não vai poder ser utilizado. Resumindo, é isso. Então, querida pessoa, diante disso você me pergunta: legal, professora Nenilson, legal. Gostei muito deste método. Ele não estava no meu radar. Porém, qual que é a acurácia deste método? Quanto tempo, que procedimento que eu tenho que adotar? Me fale mais a respeito. Vou tomar uma água e vou falar. O que acontece, querida pessoa? Ó, artigo científico a respeito. Coloquei o linkzinho aqui. Temos um artigo científico onde Costa e outros autores, eles analisaram isso, né? Analisaram os complementos de linha base e a acurácia. Olha, eles pegaram uma série de marcos, né, de marcos do IBGE, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, a maioria no Rio de Janeiro, e fizeram isso. Daí trouxeram essa tabelinha. Cuide aqui, tem aqui a continuação. Porém, cuide aqui, ó. Distância, 91 quilômetros, 208 quilômetros e 39 quilômetros. 39 quilômetros. Daí aqui nós temos as acurácias, né? Horizontal e vertical. Ó, horizontal, 39 quilômetros, 1 centímetros. 1 centímetro, né? 91 quilômetros, 4 centímetros. 208 quilômetros, 21 centímetros. E resumindo a história, a conclusão do artigo é essa. Em distâncias de até 50 quilômetros, a precisão horizontal, né? Ela fica no entorno de 3 centímetros a 5 centímetros. Em distâncias entre 100 e 200 quilômetros, vai ficar dali, né? Foi encontrado de até 61 centímetros. A menor foi 33 centímetros na componente vertical da estação São Fidélis e 33 centímetros na componente horizontal. Nos resultados de GPS, ó, temos método N-Trip, eu falei, né? Dele, RTK. De GPS, a acurácia de 1 a 3 metros aqui. Enquanto a acurácia varia de 20... Desvio padrão de 1 a 3 metros, a acurácia de 20 centímetros a 1,4 metros, né? 1,40 centímetros. Então, uma vez que eu falei isso, vamos ver do método de GPS, diferencial GPS. Ele utiliza
a pseudodistância. Ó, acudasse aqui. 60 centímetros e 3 metros. Querida pessoa, georreferenciamento de imóveis rurais. Lembra-se do que eu falei lá no início da palestra, da nossa Masterclass. Georreferenciamento, marcos do tipo M, acudácia de 50 centímetros. Logo, o método DGPS não pode ser utilizado. Marco do tipo P, belezinha, pode utilizar. Então, sobre o método PPP, né? Seria basicamente, sobre o método DGPS, seria basicamente isso. Posicionamento por ponto preciso. Cuide aqui. O posicionamento por ponto preciso, você tem o seu receptor rastreando dados, tem os satélites lá em órbita, e com um único receptor da campo, você consegue, né, determinar posições. Pode ser utilizado para marco de apoio imediato, o marco de apoio básico. Eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula. E também pode ser utilizado para o perímetro. Veja que é interessante, PPP, posicionamento por ponto preciso. Ah, mas professor Adenilson, e quantas acudácias? Quanto tempo que eu tenho que deixar do receptor rastreando dados para conseguir fazer do PPP, para utilizar o posicionamento por ponto preciso? Eu trouxe artigo, querida pessoa, peguei, né? Pesquisei e trouxe um artigo aqui para você. Ó, Perdigão e Santos, isso em 2010, eles analisaram a acudácia, deixaram o receptor rastreando dados por diferentes períodos e encontraram este resultado. Veja aqui, que é interessante. 5 minutos, ó, 85 centímetros, a tendência é 0,85, precisão deu 1,26. 1,26 centímetros. 10 minutos, 71 centímetros. 30 minutos, 21 centímetros. E foi baixando, ó, 6 horas, 18 centímetros. Ou seja, querida pessoa, conclusão do artigo. Após 6 horas de rastreio, a precisão se estabiliza. Analisando a figura 2, né, essa figura aqui, nós podemos perceber isso. Ou seja, com base nisso, nós percebemos o quê? Que pontos do tipo P, né, você pode utilizar, deixa 10 minutos rastreando, vai ter uma acudácia submétrica. Pontos do tipo M, teria que deixar 30 minutos aqui, talvez com 10 minutos não, 30 minutos. Ou seja, né, não é tão interessante, produtividade é muito baixa. Porém, é importante saber, isso é segurança, conhecimento, você entender dos métodos de posicionamento, ter deles como um leque na sua manga, onde que você chega num local, analisa o local e olha para este leque de métodos e diz, não, para esta situação aqui, eu vou utilizar deste método ou este outro método. Isso é segurança. Isso é algo que vale ouro, não é verdade? Você chegar a campo e identificar exatamente que método que pode ser utilizado. E mais importante, por que os outros métodos não podem serem utilizados. Nós temos no manual
técnico de posicionamento. Este quadro, ó, métodos de posicionamento que eu já mostrei para você, é isso? Não, esse é um pouco diferente, porque ele traz, ó, o método de posicionamento e o tipo de vértice. Ó, por exemplo, posicionamento pelo código CA, relativo, né? Importante, não é absoluto, é relativo aqui. Ou seja, receptor de base rastreando dados e você rastreando dados com o rover. Código CA aqui, pontos do tipo P, pode, né? Somente pontos do tipo P. DGPS também. Daí, por exemplo, posicionamento por ponto preciso, tá aqui, ó. Pontos do tipo M, pontos do tipo P. Porém, nós sabemos o quê? Que na prática, os métodos que geram maior produtividade no georreferenciamento de imóveis rurais são o método estático rápido, né? Estático para a base, estático rápido ERTK para o rover, né? Para o perímetro, melhor dizendo. RTK como método principal e relativo estático rápido como um método secundário. Muito mais do que isso, existem duas variáveis que você precisa cuidar. São elas, né? Se o ponto fixou e o DOP. Porém, essa semana, melhor dizendo, eu gravei uma aula sobre DOP, onde que eu mostrei, né, eu afirmei o seguinte: o DOP morreu, não é necessário mais se preocupar com o mesmo. E daí eu expliquei o porquê disso. Que, ó, vou achar uma imagem aqui para explicar melhor. Imagine o seguinte, que você tem apenas a constelação GPS sendo rastreada. Daí o seu receptor ele consegue rastrear somente este satélite, este e aquele. São poucos satélites. O DOP tende a ficar alto. Daí você compra um receptor um pouco melhor, que consegue rastrear constelações, GPS gonas. Ou seja, nessa mesma posição, o seu receptor passou a rastrear aquele e aquele satélite. Perceba o quê? Que o risco do DOP ficar ruim, ficar alto, é muito menor. E quanto mais constelações, menor ainda vai ser este risco. Por isso que eu disse que o DOP morreu, que não tem por que você se preocupar, né? Com o mesmo. Como que os profissionais, eles normalmente procedem? Normalmente, né, utilizam uma regra de bolso. O profissional utiliza o seguinte, ele pensa o seguinte: eu vou chegar da campo e vou utilizar do método RTK. Se o método RTK, se tiver problema, né, com a recepção da correção da base, ou se for em uma mata fechada, coisa assim, eu utilizo o método estático rápido, relativo estático rápido. Só que, cara, ó, péssima ideia. Este é o procedimento errado. Ao fazer isso, ó, o seu dinheirinho fugindo da sua carteira. O dinheirinho ó, saindo, bye, bye, bye. Tchau, professor Adenilson. Você vai ter que voltar da campo para rastrear os dados novamente. E lá vai o professor Adenilson, irritado, né? Linguagem adulta, puto da cara de novo a campo. Meu Deus do céu, eu vou ter que voltar lá naquela propriedade
a 50 quilômetros, perdendo um dia inteiro, uma manhã inteira, né, de trabalho para rastrear os dados de um único ponto que ficou com a acurácia ruim. Muito mais do que isso, como não consegue entender por que é que aquilo aconteceu, né? O professor Adenilson, ele começa a se sentir inseguro. É só pensar em fazer o processamento e o ajustamento dos dados que o que é que acontece? O coração dispara, dá aquele frio no estômago. Ou senão o professor Adenilson começa a suar frio de medo, porque ele sabe que existe o erro, o risco, né, dele cometer erros. Então, querida pessoa, como eu disse, regras de bolso, neste momento é o método errado, é a maneira errada. Você tem que entender os diferentes métodos de posicionamento, olhar para o seu leque, né? Imagine isso. Regra mestre é o campo quem diz como que você deve proceder. O seu papel como mero mortal é chegar no ponto e ler e identificar o que o campo está te dizendo. Você chega em um local, por exemplo, ó, aqui neste ponto, perto dessa estrada. Imagine que você locou a sua base perto desse coqueiro. Daí, neste ponto aqui, você chega nele. E o que é que o campo está te dizendo? Professor Adenilson, este local é um local onde que não existe nenhum morro perto, ou seja, a sua máscara de elevação, né? Ela é de praticamente 180 graus, 165 graus ou 170, né? Porque você tirou 10 graus. Além disso, o que mais que está dizendo? Ó, a nossa base estando aqui, não existe morro entre a base e o rover, né? Ou seja, a correção de rádio está chegando. E também, com tudo isso, é um local de mata aberta, né? Não existe mato, melhor dizendo, é um campo. Ou seja, o campo ele está gritando para você. Professor Adenilson, neste ponto você pode utilizar do método RTK, não vai ter problemas. Daí você começa a se deslocar. Digamos que você se desloca em sentido horário. Chega neste ponto, e é bom também. Só que daí você chega aqui embaixo, aqui existe um córrego. E dentro deste córrego, duas coisas começam a acontecer. Você começa a não receber os dados da correção de rádio, e além disso, a máscara de elevação, né? O ângulo de rastreamento de satélites, que antes era de 170 graus, agora o que é que aconteceu? Nós temos morros dos dois lados. Com isso, este ângulo de elevação aconteceu isso aqui, ele está em 120 graus. Ou seja, menos satélites sendo rastreados, correção da base, demodando, chegando com dificuldade, o campo ele está gritando para você, professor Adenilson. Se você voltar da campo, se você utilizar, melhor dizendo, o método RTK neste ponto, você vai ter que voltar da campo. Perceba isso, que o nosso papel é identificar, é entender isso, é ver o que o campo está gritando para nós. Então, o que é que acontece? Sempre faça isso.
Ouça o que o campo está lhe dizendo. Olhe para o seu leque de métodos de posicionamento e identifique. Neste ponto, eu vou poder utilizar o método RTK. Ah, não, este ponto é um local de mata fechada. O ângulo, né? A máscara, o ângulo de rastreamento de satélites é menor. Ou seja, existe mais risco do DOP ficar alto. Com isso, talvez você esteja recebendo a correção do rádio, né? A correção de rádio da base. Mas analisando a situação, você pensa assim: se eu utilizar o método RTK e eu tiver algum problema, eu vou ter que voltar a campo. Então eu ter que, de lá do escritório, vir nessa propriedade que está a 100 quilômetros da empresa, e rastrear este dado novamente, perdendo uma manhã de trabalho, não vou correr desse risco. Eu vou pegar e vou ficar 5 minutos a mais deste ponto. E também vou rastrear o mesmo no método relativo estático rápido. Perceba isso. E por que é que eu falo isso, querida pessoa? Porque o método RTK ele tem um sério problema. Você chega aqui ó, a campo, e daí você começa a rastrear dados, né? O seu receptor ele está rastreando 2 épocas por segundo. Ele rastreia 1 segundo, 2 segundos, fixou e você manda armazenar a posição. Com isso, se algo der errado, né? Lá no escritório você não tem um plano B. Já me aconteceu certa vez isso. Um aluno entrou em contato e me disse assim: professor Edenilson, eu estou aqui no escritório, estou fazendo processamento e ajustamento de dados. E um dos pontos do método RTK ficou com a acudácia ruim. O que é que eu devo fazer daqui no software para que esse ponto que ficou flutuante fixe? E, cara, né, naquele momento eu fiquei todo sem jeito. Eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou dizer para essa pessoa que não tem o que fazer? Porque ela armazenou, né? Ela tem somente 4, no máximo 6 épocas armazenadas. O número de dados que ela tem é muito pouco. Não tem como ela fazer do pós-processamento dos dados. Perceba isso, que se ela ficasse mais tempo rastreando os dados, se ela deixasse o receptor rastreando os dados, né, também, no método estático rápido, ela deixaria, por exemplo, 3 minutos, com o receptor configurado para rastrear 2 épocas por minuto, 180 segundos, 360 épocas rastreadas. Ou seja, é possível fazer o pós-processamento dos dados. Ah, mas professor Edenilson, por que é que acontece isso? Por que é que, das vezes, o método RTK ele apresenta problemas? Imagine o seguinte: você chegou em uma posição a campo. E este ponto, né, e essa mudança de ângulo no perímetro de uma propriedade, ela é debaixo de uma mata fechada. Ou se não, melhor ainda, debaixo de uma árvore. Você pega o seu receptor, coloca ele em cima do ponto e ele fica flutuante, né? Você pega ele e dá 2 passos para o lado e ele fixa. Você volta para cima do ponto e ele fica flutuante de novo. Daí você resolve fazer o seguinte: você vai dar 2 passos para o lado,
Quando ele fixa, você vai correndo, coloca em cima do ponto e manda armazenar os dados. Faz o processamento e o ajustamento dos dados e o que é que acontece? O ponto fica forte, né? Perceba o que, ó, cuide aqui. Nós temos a base recebendo dados. Daí ela manda, né, a correção, ela processa os dados, manda a correção para via sinal de rádio aqui para o rover, que vai fazer do processamento, né, via coletora, e vai informar da posição, se está flutuante, se está fixado e coisa e tal. Ou seja, sabemos nós o quê? Sinal de rádio viaja à velocidade da luz, né? Só que pense comigo, o receptor de base ele tem que fazer o processamento dos dados. O receptor rover tem que fazer o processamento dos dados. Então, existe alguns milésimos de segundos de diferença de tempo entre a base receber a correção, né, rastrear os dados, processar deles, e propagar a correção, e o receptor de rover entender essa correção, né, processar, enfim, informar para o usuário. Daí você está lá debaixo daquela árvore, ou debaixo, né, naquele local de mata fechada, aonde que o receptor ele fixa, fica flutuante. Passa alguns segundos, 2, 3, 5 segundos, fixa de novo. Você vai mandar dele armazenar os dados e ele fica flutuante. E você fica naquela dança, esperando ele fixar. Cara, quando ele fixa, você pega e taca daquele dedo, né, e manda ele armazenar os dados. Perceba isso. Porque como existe esse delay, né, essa diferença de tempo, que é de milésimos de segundo, mas existe, você corre o risco do ponto ficar flutuante. Então, sempre que isso acontecer, dica avançada, sempre que existir essa dança, né, com ponto ficando flutuante, fixando, cara, rastreie os dados também no método relativo estático rápido, porque daí você vai ter um plano B, você vai ter como fazer utilizar, né, o pós-processamento dos dados. Então, essa primeira parte da aula seria isso. Eu me distraí aqui e me esqueci de conferir aqui 10 espectadores simultâneos aqui, né? Acredito que esteja tudo ok aqui. Então, vamos lá. Parte 2 aqui, que já é, sei lá, deve ser 9 horas e pouco agora. Como proceder nas mais variadas situações? 3 a 5 minutos eu termino aqui. Capaz, brincadeira. Nós vamos ir até a meia-noite. Imagina isso. Você, meu Deus, professor de Deus. Tô apavorado aqui. Calma, 3 a 5 minutos nós terminamos. O que acontece, querida pessoa? É como proceder em limites, né, naturais, artificiais, enfim, quais os diferentes tipos de limites existentes e como proceder nos mesmos. Nós temos limites artificiais, onde que vamos ter duas situações distintas. Cerca, mudo, vale canal, né? Que são mudanças de ângulos que devem ser materializadas tipo M, associação, né? M materializada. E temos o que mais? Estado em linha ideal. Nestes casos, o primeiro e o último ponto são materializados.
E os pontos intermediários se dão do tipo P. Então, ó, cuide isso. Primeiro e último ponto materializado. M. Os pontos intermediários do tipo P. Ah, mas professor Adenilson, o que é uma linha ideal, né? Que coisa é essa? O que é uma linha ideal? Que palavra mais esquisita. Seguinte, perceba o que? Você tem uma espada aqui, e aqui existe uma plantação. No limite desta plantação, o que é que você vai ter aqui? Ó, deste lado dá para ver melhor. Existe uma faixa perceptível, uma linha, né, perceptível, aonde que o uso do solo muda. Vai mudar de uma pastagem, da faixa de domínio da estrada, vamos falar assim, para uma pastagem, para uma lavoura. Isso que é uma linha ideal, essa linha visível, aonde que o uso do solo, né, ele muda. Somente para você saber. E se o proprietário respeita isso, né, então você também pode utilizar. Daí nós temos elementos naturais, ó. Primeiro tínhamos elementos artificiais, né? Também vamos ter elementos naturais, corpos de água, linha de cumeada, gota, crista e pedra encosta, e limite natural não tipificado. E preste atenção, aqui você pode, e não só pode, como deve utilizar uma regrinha de bolso. Em todo limite natural, o primeiro e o último ponto serão materializados, né? Tudo isso no georreferenciamento. Primeiro e último ponto, materializados. Pontos intermediários do tipo P, regrinha de bolso. Ah, mas professor Adenilson, são tantos termos, né? Linha de cumeada, gota, crista e pedra encosta. O que é isso, né? Que coisas que são estas? Então eu achei importante trazer, porque lá em 2011, 2012, eu tinha esta dúvida. Linha decumeada. Ó, essa linha aqui, no topo, né, do morro, é o divisor de Talweg, né, me fugiu o termo, das nascentes. Gota é o fundo aqui do vale, aonde que não corre água, né? É de maneira contínua. Sempre que dá alguma chuva intensa, vai correr água. Isso é uma gota, o fundo do vale, seco, que corre água, né? Só quando dá alguma enchente, alguma chuva torrencial. Topo e pedra encosta. E eu peço desculpas às moças aqui. Eu sei que a maioria dos profissionais da área são homens, né? As moças aqui não estão. Eu não utilizei nenhum artifício. Ah, vou colocar umas mulheres para os profissionais, para distrair os profissionais. Não, cara, eu tive muita dificuldade para achar imagens. Tive que pesquisar muito. As únicas imagens que eu achei, né, foram estas. De topo e pedra encosta. Foi muito trabalho, foi muito difícil achar, ó. Lá em cima, nós temos o topo da encosta. E aqui embaixo, lá dentro do vale, o pé da encosta. Eu já levantei propriedades que eram assim. O limite de uma propriedade é da lá em cima e o limite da outra é daqui embaixo. Então, como eu disse, aqui você pode utilizar a regrinha de bolso. Primeiro e o último ponto do tipo M. Pontos intermediários do tipo